Você sabe qual é o seu percentual de gordura corporal? Tente adivinhar. Eu diria que é 21. 17, 15. A maioria não sabe seu percentual de gordura corporal. Alguns acham que são mais magros do que são. Uau, isso foi um pouco mais difícil do que eu pensava. Outras pessoas são mais duras consigo mesmas do que deveriam e descobrem que estão mais perto de seus objetivos do que imaginam. Com certeza. E se você procurar na internet como são os diferentes percentuais de gordura corporal, não vai encontrar muita ajuda, porque se os números não forem totalmente inventados, eles vêm de medições menos precisas, como adipômetros ou aparelhos de mão. E essa confusão importa porque o seu percentual de gordura corporal não só define como você aparenta, mas também pode impactar sua saúde, sono, desempenho e até como você se sente consigo mesmo. Então, neste vídeo, vou te mostrar toda a faixa, de 50% de gordura corporal até 5%, usando pessoas reais que eu mesmo medi. A gente não só vai ver como cada nível se parece, mas também vai ouvir como é viver em cada um deles. Também vou mostrar onde ficam a média dos homens e das mulheres. Então, à medida que a gente for avançando, tente descobrir em que ponto você se encaixa e onde gostaria de estar, dependendo dos seus próprios objetivos, seja força, saúde ou estética. Esse é o Joe. Ele é um pai de 36 anos. E antes de eu te mostrar exatamente qual é o percentual de gordura corporal dele, é assim que é o dia a dia dele. Eu tinha testosterona baixa. Tipo, minha testosterona livre era tipo 90. Isso meio que explicava minha falta de motivação, minha falta de ambição. No exame de bioimpedância elétrica, ou BIA, o Joe apresentou 50,7% de gordura corporal. E no Deixa, ele estava com 45,3%. Então, seu percentual de gordura corporal era 45,3%. Não acredita. É menos do que você imaginava. É mesmo. Isso é ruim. Quer dizer, é ruim, mas tipo... Ele disse que quer reduzir isso para 25% até o final do ano. E eu vou ajudá-lo a se manter comprometido com essa meta. Então você precisa pesar cerca de 100 quilos. Isso dá cerca de 220 libras. Se você quer prestação de contas, estamos aqui. Podemos agendar seu retorno daqui a um ano e ver como você estará. Ok. Esta é Alexis, estudante universitária de 19 anos. Ela disse que no dia a dia se sente bem. Como é a energia dela na academia? Tipo, você se sente bem? Na academia, sim. Adoro ir. Para a academia. A Alexis marcou 47,2% no BI e 48,2% no Deixa. E ela me disse que, embora se sinta bem e não tenha muitas dificuldades em termos de atividades diárias, para sua saúde a longo prazo, ela quer atingir uma porcentagem de gordura corporal menor, mas ainda sustentável. Quero voltar para onde eu me sentia confortável e confiante todos os dias ao sair de casa. Passei meu primeiro ano na universidade e não foi um bom momento. Eu estava comendo muito. Sinto que meu corpo mudou muito ao longo do último ano. Tipo, eu quase não me reconheço. Essa é provavelmente a coisa mais difícil. Nem todos nesse nível tinham o mesmo objetivo. Porém, este é o Daniel. E ele tinha uma das motivações mais interessantes para perder peso que eu já ouvi. Era o saltar de paraquedas. Você quer saltar de paraquedas? Sim. Ok. Essa é nova. Nunca ouvi falar disso. O limite de peso para paraquedismo é de 220 a 240 libras. Então, ao longo do próximo ano, vou ajudá-lo a chegar lá. Vamos te dar 1 ano e 2 ou 3 meses. Tudo bem. Você vai voltar aqui, fazer o exame e deixe depois agendar seu salto de paraquedas. Tudo bem. Mas não vou fazer isso com você. Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura. Mas eu vou te filmar. Para perder peso a longo prazo, acho que ter um propósito que faça sentido para você é fundamental, especialmente se você quer perder muito peso, o que pode parecer assustador. Você precisa ter um bom motivo para querer fazer isso. O que está te motivando nisso? É como se eu tivesse 2 filhos, um de 5 anos, outro de 8, e meu filho tem 5 anos. E parece que o único propósito dele é me bater. É exatamente isso. Ele quer ser mais forte do que eu. Ele quer me bater. Não deixe isso. Exatamente. Pelo maior tempo possível. Ok. Isso é. Bongo, eu gosto disso. Bata no seu filho. Sim. E como a perda de peso geralmente leva mais tempo do que as pessoas imaginam, muitas pessoas têm dificuldade em manter a motivação. Muitas pessoas querem encontrar motivação. O problema é que ele vem e vai. Certo? E o segredo para conseguir manter isso é criar o hábito. Então fica como escovar os dentes, sabe? Vira algo que você faz. Você constrói essa confiança em si mesmo. Como tempo. De que você realmente vai colocar esses hábitos em prática. Conversando com pessoas nesse nível, percebi que até atividades simples do dia a dia podem ser um desafio. Eu estou sempre cansado. Não é que eu queira dormir o dia todo, mas estou sempre fatigado.
Esse é o maior peso que já tive. Sempre parece uma batalha, me emagreço, depois engordo de novo. Colocar o sapato, por exemplo, já é difícil. É simplesmente desconfortável. Eu nunca liguei tanto para minha aparência. Só penso nas coisas que eu poderia fazer se não fosse tão grande. E o que achei mais interessante foi que eles presumiam que, se conseguissem chegar ao nível mais magro possível, tipo, com um percentual de gordura em um dígito, todo o cansaço, as quedas de energia e os problemas para dormir iriam desaparecer. Tenho quase certeza de que eu me sentiria muito melhor assim, né? Mas, curiosamente, como vamos ver, se você exagerar para outro lado, esses mesmos problemas acabam voltando. Na verdade, se você ficar super magro, pode ficar bem ruim. Eu sei que meu corpo está rígido e simplesmente não consigo dormir. E quando você está tão magro, é tipo, qualquer ventinho te acorda e você não consegue voltar a dormir. E um pouco mais pra frente, vou te mostrar o quão ruim as coisas podem ficar quando se chega ao nível mais extremo de magreza. Porque, infelizmente, aconteceu um incidente entre 2 participantes depois das gravações, que talvez tenha tido a ver com as mudanças de humor que podem surgir com níveis extremos de magreza. Gente, ter problema aqui. Então? Primeiro, antes de vermos como é 40%, quero que você tente adivinhar qual é a porcentagem média de gordura corporal de um homem e de uma mulher nos Estados Unidos. Nada de trapacear pulando pra frente. Vou mostrar isso pra você daqui a pouco. Então já faça seu palpite. Qual é a porcentagem de gordura corporal do homem médio e da mulher média nos Estados Unidos? Beleza, esse é o Amanis, e ele mediu 40,7% de gordura corporal no BIA e 37,2% no Deixa. E lembre-se, esses números são bem precisos. O Deixa é frequentemente considerado o padrão de referência para a composição corporal em pesquisas de ciência do exercício e na prática clínica. É muito preciso, e uma revisão de 2020 sugeriu que o Deixa é a ressonância magnética. Tchau. Na verdade, são comparavelmente precisos para medir a gordura corporal. E quando combinado com o BIA, o que eu vou te mostrar tem um controle mais rigoroso e uma precisão maior do que a maioria dos estudos publicados em ciência do exercício, e vai ser muito mais confiável do que as tabelas de gordura corporal que você encontra na internet, que usam ferramentas bem menos precisas e, às vezes, só o olho mesmo, o que pode errar feio, especialmente se houver diferenças na iluminação. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente como cada nível se parece sob a mesma iluminação. Beleza, então comparado a 50%, você pode ver que em 40%, a cintura está menor, o físico geral está mais enxuto, mas no geral, a distribuição de gordura corporal ainda é parecida. E essa é a Kate. Ela é enfermeira e acabou de se tornar personal trainer, e ela mediu 37,6% no Deixa e 40,3% no BIA. 40% de gordura corporal em mulheres pode parecer muito diferente de pessoa para pessoa, dependendo de quanto músculo elas têm e do formato individual do corpo. E se compararmos um homem com 40% a uma mulher com 40%, dá pra ver que a mulher parece relativamente mais magra. Isso porque as mulheres armazenam cerca de 10 a 12% a mais de gordura essencial do que os homens, então 40% em uma mulher visualmente se parece mais com 28 a 30% em um homem. Os homens também tendem a armazenar mais gordura corporal ao redor do estômago, parte inferior das costas e pescoço, enquanto as mulheres tendem a acumular mais gordura nos quadris e coxas. Isso acontece em parte porque o estrogênio promove o armazenamento de gordura na parte inferior do corpo, enquanto a testosterona favorece o acúmulo de gordura visceral ao redor dos órgãos e do abdômen. Essa é uma tendência que vai continuar em todos os níveis de gordura corporal. Com 40%, como você se sente no dia a dia, também varia muito de pessoa para pessoa. Kate disse que, no geral, ela se sente muito bem, tem bastante energia e sua força está sólida. Já Matthew, que ficou com 43,8%, disse que tem dificuldades para dormir e até tarefas simples, como calçar os sapatos, podem ser difíceis. Eu sinto isso com o sono. Não fui diagnosticado, mas sei que tenho apneia do sono. Dormir de costas me acorda. Desculpa, fico atento ao tipo de sapato que uso se vou a algum lugar onde talvez precise tirar o sapato. Às vezes é difícil simplesmente calçar o sapato, sabe? Porque eu estou mais pesado. Com 40% de gordura corporal, os homens geralmente têm um risco maior de doenças cardiovasculares e problemas metabólicos. Mas para as mulheres, o risco não é tão elevado. Mas, em ambos os casos, fazer exercícios e manter uma alimentação saudável pode fazer muito mais do que você imagina. Mesmo que a perda de peso não aconteça de imediato, pesquisas mostram que o exercício ainda pode melhorar significativamente sua saúde, força e bem-estar mental. E se antes você chutou que o percentual médio de gordura corporal de uma mulher americana é em torno de 40%, você estaria praticamente certo.
Com base nos dados do IANES de 2017 a 2018, a mulher americana média tem cerca de 39% de gordura corporal. Ok, agora estamos com 30% de gordura corporal, e é aqui que as coisas realmente começam a mudar. Este é Saptar Shi, e ele obteve 30,1% na Bia e 33,3% na Desha. Seu percentual total de gordura corporal é de 33%. Ok. Tudo certo. Mas lembre-se, 30%. Pode parecer bem diferente dependendo da sua estrutura e de quanto músculo você tem. Saptar Shi mediu 33,3% e Greg mediu 32,5% na Desha. Então, quase exatamente a mesma coisa. Mas Saptar Shi tinha 44 kg de massa magra e Greg tinha 68 kg de massa magra. Nesse nível, a quantidade de músculo que você tem pode impactar bastante na sua aparência. Vocês têm o mesmo percentual de gordura corporal. Vocês tiveram reações bem diferentes. Eu sinto que você ficou realmente decepcionado e você não. 30% é o que algumas pessoas chamam de corpo de pai. Assumindo que você faz musculação, deve dar para ver algum contorno muscular nos braços e nas pernas, mas você ainda não está magro o suficiente para ver muitos detalhes ou separação. Mas, supondo que você durma bem, se alimente de forma saudável e pratique exercícios, seus níveis de energia devem ser bastante estáveis e seu desempenho na academia também deve ser bom. Acima do peso. Sim, Isso me dá a medida. Eu também gosto desse visual. Mas se você não tem esses hábitos de vida saudáveis, 30% das pessoas certamente podem se sentir desconfortáveis. E para os homens, 30% ainda está acima do que a maioria das organizações de saúde considera ideal para a saúde a longo prazo. E se antes você achou que o americano médio tinha 30% de gordura corporal, você estaria bem perto. Com base em dados de 2017 a 2018, o americano médio tem cerca de 27% de gordura corporal. Então, se você é um homem com 30% de gordura corporal, você estaria bem aqui. Cerca de 40% dos homens têm um percentual de gordura corporal maior que o seu, e cerca de 60% dos homens têm um percentual igual ou menor que o seu. Então, se você está nesse nível e quer um aplicativo de nutrição inteligente que possa te orientar para um físico mais enxuto, experimente o Macrofactor. Eu sou um dos proprietários. Já temos mais de 400 mil usuários, e vou deixar um link para um teste gratuito de 2 semanas na descrição aqui embaixo. Beleza. Então é assim que 30% de gordura corporal se parece em um homem, e é assim que 30% de gordura corporal se parece em uma mulher. Essa é a Brecken, e ela mediu 28,4% de gordura corporal no Desha e 28,2% de gordura corporal no Bia. Então, um pouco abaixo de 30%. De acordo com o American College of Sports Medicine, essa é uma composição corporal saudável e sustentável para muitas mulheres. Sua porcentagem de gordura corporal, 28,0%. Beleza, legal. Então você claramente está dentro da faixa saudável. Quando você leva em conta a gordura essencial feminina, 30% em uma mulher é mais ou menos o mesmo que 20% em um homem. Aqui, os níveis de energia e o desempenho na academia costumam ser ótimos. Sinto que acordo com muita energia, especialmente comparado ao meu parceiro com quem moro. E 30% em uma mulher é mais magro do que a maioria das pessoas imagina. Só sinto que a gente ouve 15, 10, ouvimos números tão baixos o tempo todo. Acho que alguém olharia pra você e diria, nossa, você está incrível. Mas ninguém pensaria em 28%. As fotos no Google também são tão diferentes. Eu fico mostra 30% e tenso, isso não é nada. Concordo. Exatamente. É por isso que quero fazer isso. Para dar às pessoas um padrão atualizado. Nos Estados Unidos, se você tem 30% de gordura corporal como mulher, de repente só cerca de 10% das mulheres são mais magras que você, cerca de 90% tem mais gordura corporal. Certo? Acabamos de passar da metade do nosso percurso, indo de 50% até 5% de gordura corporal. E aqui, com 20%, estamos realmente começando a ficar mais secos. Pelo que vejo na internet, a maioria das pessoas acha que um homem com 20% de gordura corporal parece algo assim, mas na verdade é assim que ele se parece. Esse é o Jay, e ele estava com 20,8% de gordura corporal no Desha e 18,6% no Bia. Então bem próximo de 20%. E você vai perceber, mais uma vez, que mesmo com o mesmo percentual de gordura corporal, sua aparência pode variar bastante dependendo da sua estrutura óssea e massa muscular. O Nicholas ficou com 19% no Desha, mas como ele é mais baixo e tem mais massa muscular, os 20% dele ficam bem diferentes dos 20% do Jay. E eu sou mais baixo que os dois. E 20% em mim parecia assim.
No ano passado, eu aumentei para 20,6% de gordura corporal, e esse era o meu físico. Veja, só porque você está com 20% não significa que vai parecer ou se sentir como outra pessoa com 20%. Todos nós temos faixas genéticas diferentes onde nossos corpos se sentem mais confortáveis. 20% de gordura corporal para mim, na verdade, já é alto demais. Eu me sentia lenta e inchada. Para mim, meu corpo se sente muito mais confortável e tem um desempenho melhor na zona de 10 a 15. Tchau. Essa faixa de conforto é altamente genética e varia um pouco de pessoa para pessoa. Para alguns homens, é um pouco mais alto, digamos de 20 a 25%. Se tentarem consumir menos de 20% de energia, começam a sentir fome, esgotamento e falta de energia. Nesse caso, acho que manter um nível um pouco mais alto, em torno de 20%, é na verdade uma escolha inteligente. Assim você evita o efeito sanfona constante. Supondo que você faça musculação com 20% de gordura corporal, seus braços e ombros vão ter uma definição visível, e sob uma boa iluminação, você deve até conseguir ver o contorno dos seus abdominais quando os contrair. Para os homens, pesquisas mostram que essa pode ser uma composição corporal saudável e sustentável de se manter. Para a maioria das pessoas, os níveis de energia e o desempenho na academia devem ser realmente bons, e se você está com 20% de gordura corporal, provavelmente está mais magro do que imagina. Apenas cerca de 12% dos homens nos Estados Unidos têm menos gordura corporal do que isso. Então, se você chega a 20% de gordura corporal, na verdade faz parte de um grupo bem pequeno. E para as mulheres, é assim que 20% de gordura corporal se parece. Esta é a Cristina, que treina de forma consistente há mais de 10 anos, e ela mediu 21,3%. 4% no deixa, 17,5% no bia. Aqui, dá para ver claramente o formato dos músculos e mais definição na região do abdômen. Para algumas pessoas, esse nível de gordura corporal pode ser mais baixo do que o corpo se sente confortável. Para outras, isso pode ser saudável e sustentável. Você está com 18,3% de gordura corporal. Pare com isso. Mas, considerando que 20% é a porcentagem que muitas atletas profissionais femininas atingem, fiquei surpresa ao ver que algumas mulheres ainda achavam 20% um número um pouco alto demais. Como eu quero parecer. Tante. Quero parecer ela é sarada. Sim, você tem. Você faz isso. Talvez saiba. 20% em mulher é como 10% em homem. E é o seguinte. Se você é mulher e tem 20% de gordura corporal nos Estados Unidos, menos de 1% da população feminina é mais magra que você. Na verdade, apenas cerca de 2% das mulheres nos Estados Unidos têm um percentual de gordura corporal abaixo de 25%. Então, a menos que você seja geneticamente muito magra ou queira manter um certo nível de magreza por causa do seu esporte, esse é mais ou menos o nível de magreza que a maioria das mulheres consegue sustentar de forma realista e saudável, sentindo-se bem e com bom desempenho. Certo? Próxima parada. Agora estamos com 15% de gordura corporal. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Esse é meu amigo Shamar, que perdeu 11 quilos desde a última vez que o vi, e ele marcou 15,3% no deixa e 15,4% no bia. Nesse nível, dá pra ver claramente a separação dos músculos, até um pouco de vascularização, especialmente nos bíceps e antebraços. Seus abdominais vão estar bem visíveis, mesmo sob uma iluminação comum, mas eu ainda não chamaria isso de magreza extrema. Na verdade, eu acho que a maioria dos homens deveria conseguir manter esse nível por volta disso, desde que você treine pesado e preste atenção na sua alimentação. Vai exigir um pouco de disciplina, mas é realista. Dito isso, se você tem uma tendência genética a um percentual de gordura corporal mais alto, pode começar a sentir fome aparecendo nesse nível. Então, se você está tentando manter 15% de gordura corporal, vai precisar prestar atenção ao ambiente alimentar ao seu redor. Em muita comida processada e gostosa espalhada pela casa. Provavelmente, você vai chegar rapidamente aos 20% com pequenos lanches. Seu desempenho na academia e sua força devem ser muito bons nesse nível, e a maioria das pessoas não precisa se esforçar muito para chegar lá, mas você pode se surpreender. Se você tem um percentual de gordura corporal mais alto, atingir 15% pode exigir muita dedicação. 15,6. 15,6, te digo. No momento, o exame deixa é o que acaba com o ego. Sim. Estou fazendo mais do que a média para ter um percentual de gordura corporal baixo. Mas deixe-me perguntar, você está feliz com seu físico? Sim, estou satisfeito e progredindo. E o seu desempenho? Sim, eu me sinto bem. Então é apenas uma parte superior, sim. Você tem razão. Ainda, se você tem mais massa muscular e é geneticamente mais magro, pode conseguir chegar a 15% de gordura corporal sem muita dificuldade. Eu me sinto muito melhor, já perdi 25 libras. Sim, 25? Tenho 25 anos. A popularidade é melhor. Penso que é porque você não teve pressa. Também não travaram. Você continua treinando muito pesado. Sim.
E você tem muita massa muscular. Sim. Sabe, quando você se livra da gordura ao seu redor, você acaba parecendo maior. Parecer maior. Você parece maior. Você parece grande. Sim, eu sinto que. Eu. Parecer maior. Sabia, sim. Isso acontece. Sem considerar, 15% é mais seco do que você imagina. Apenas cerca de 2% dos homens americanos estão abaixo desse nível de gordura corporal. E para as mulheres, 15% se parece com isso. Conheça a Vanessa. Ela está atualmente treinando para uma competição Irox, que é um evento híbrido que combina corrida e várias estações de exercícios. E ela marcou 15,7% de gordura corporal no desde 14,8% no BIA. E como eu disse, já que as mulheres precisam de cerca de 10 a 12% de gordura corporal só para necessidades básicas de sobrevivência, esse nível de definição geralmente só é visto em atletas sérias se preparando para um evento específico. Para muitas mulheres, é aqui que as coisas podem começar a tomar um rumo negativo, especialmente se você mantém esse nível de magreza por um longo período de tempo. Seus hormônios da fome podem aumentar, a energia pode cair e você pode perder o ciclo menstrual. Manter esse nível de magreza por anos também pode causar perda de massa óssea e problemas intestinais. Como está o seu hormonal? É sensível. Eu não quero colocar estresse extra no meu organismo. Caso contrário, meu ciclo pode ficar meio bagunçado ou meu sono pode ficar meio... para. Dito isso, definitivamente existe uma parcela de mulheres que parece se sair bem nesse nível sem grandes problemas. Ainda assim, para a maioria das mulheres, 15% será um valor baixo e ficar mais próximo de 20% vai parecer mais saudável e sustentável para a saúde a longo prazo. E sei lá, eu acho isso legal. 2 dessas pessoas têm exatamente o mesmo percentual de gordura corporal, o que mostra que só porque você tem o mesmo número que outra pessoa, não significa necessariamente que você vai ter a mesma aparência que ela. Eu vi uma personalidade do YouTube, que ela considerava ideal e sustentável para ela, disse que isso era muito pouco em comparação comigo. Mas como tínhamos a mesma altura e objetivos parecidos, eu apontei para ela e disse, é isso que eu deveria fazer. Mas não era sustentável nem seguro para mim fazer isso. Mesmo que você tenha a mesma altura, peso e percentual de gordura corporal, seu metabolismo ainda pode ser drasticamente diferente do de outra pessoa. Sim. Então é como se cada pessoa fosse realmente única. E você precisa descobrir qual objetivo faz mais sentido para você e o que é mais sustentável. Exatamente. Ok. Neste ponto, passamos de 50% de gordura corporal para apenas 12%. Este é o Jimmy, e ele apresentou 12,1% na DG 13,8% na BIA. E como você pode ver, esse é um visual muito em forma. Nesse nível, a maioria dos homens vai ter o abdômen totalmente definido, com apenas um pouco de gordura cobrindo a parte inferior do abdômen e um pouco de gordura restante na lombar. Mas com 12%, você já deve estar magro o suficiente para ver algumas estriações visíveis, especialmente quando você flexiona sob uma boa iluminação. Quero que as pessoas valorizem que esse é um físico de 12% de verdade. Para a maioria dos homens, seu desempenho ainda vai ser sólido na academia. Mas, para ser honesto, a maioria dos homens não vai conseguir manter esse nível de definição sem uma disciplina séria. Você provavelmente vai precisar contar calorias ou seguir um plano alimentar. A maioria dos homens não vai conseguir ficar assim sem alguma restrição alimentar ativa. Alguns homens vão conseguir manter 12% sem problema. Mas, para a maioria, esse é o limite mais baixo que dá para chegar sem sentir que está sempre de dieta. 12% de gordura corporal é considerado magro, muito mais magro do que as pessoas imaginam. Na verdade, um relatório recente com dados de mais de 9 mil homens americanos revelou quantas pessoas têm, na realidade, menos de 12% de gordura corporal. Quantos dos 9 mil você acha que tinham menos de 12% de gordura corporal? 200. Talvez 500. 500. 500. 9 mil pessoas. 400 pessoas. Uma pessoa. O quê? Uma pessoa. Oh, meu Deus. Não é uma loucura? Isso mostra o quão magra é essa população realmente quando comparada à população em geral, não é? Para as mulheres, 12% é praticamente algo inédito fora do contexto do fisiculturismo. Nesse nível, você praticamente só tem gordura corporal essencial. Para atingir esse nível de definição muscular, muitas vezes é necessário o uso de drogas para melhorar o desempenho. Mesmo assim, a força e a energia na academia quase sempre sofrerão um impacto negativo. É bem provável que você fique pensando em comida o tempo todo. Basta perguntar a Alice aqui. Tenho muita vontade de comer chocolate. Muito chocolate. Achei que ia comprar um pacote de bocas, mas perdi um grande. Ok, eu queria muito. Peguei um punhado, comi e me sei porque fiz isso. Isso. Você é igual a mim. Essa literalmente fui eu na última semana.
com gotas de chocolate na aveia. Ela é uma fisiculturista profissional que espera voltar aos palcos em breve. E ela marcou 12,2% de gordura corporal no deixa, 14,7% no BIA. Fico acelerado o dia todo. Em casa, paro e penso, estou morrendo de fome, vou devorar tudo. Quero comer tudo. Ok, em nossa jornada a partir dos 50%, ainda temos alguns níveis de redução de peso pela frente, e a coisa fica bem intensa. Para homens com cerca de 10% de gordura corporal, tenho 3 exemplos diferentes. Nicholas apresentou 10,5% de gordura corporal, Ali 9,0%, e meu último exame de densitometria óssea também indicou 9,0% de gordura corporal. Nesse nível, seus abdominais vão estar bem definidos, e você deve ter separação visível em todas as cabeças de qualquer músculo. Em nós 3, dá para ver claramente o contorno das diferentes cabeças do tríceps, além de estriações notáveis no peito e nos ombros. Com 9 ou 10%, seu abdômen vai estar bem trincado, e não deve haver nenhum acúmulo visível de gordura nas costas ou nas pernas. Aqui estou eu com 9%, e você pode ver uma clara separação entre todas as cabeças dos meus quadríceps e um afinamento nas minhas costas isquiotibiais. 9% é muito magro. Fiquei até surpreso que Ori tenha atingido 9%, porque os braços dele pareciam tão definidos e vascularizados que, sinceramente, esperava que ele estivesse mais perto de 7 ou 8%. Mas é exatamente isso. 9 a 10% é mais magro do que as pessoas pensam. A comunidade fitness afirma há anos que 10 a 12. 10 é o peso ideal, saudável e não excessivamente magro, que os homens devem buscar. Você pode obter toda a definição que deseja e ainda ter capacidade de desempenho sem sacrificar a qualidade de vida. Mas não tenho certeza se isso é verdade. Chegar a 10% de gordura corporal, ou até um pouco abaixo disso, geralmente exige muito mais sacrifício do que muita gente está disposta a fazer. E para a grande maioria dos homens, 10% provavelmente simplesmente não será sustentável. Sem uma restrição alimentar séria e um treinamento extremamente disciplinado, eu faço isso como profissão. Acho que sou geneticamente mais magro do que a maioria das pessoas. E chegar a 10% foi mais difícil do que eu esperava. Mas a genética conta muito, e algumas pessoas conseguem manter 10% de gordura corporal sem grandes problemas, com certeza. Como você se sente no dia a dia? Ótimo, pra ser sincero. Esse provavelmente é o meu padrão. Sério? O fato de você estar com um bom desempenho, se sentindo bem, com energia boa nesse percentual, quero dizer, é um percentual saudável pra você, né? Esse é o poder da genética, mas é isso aí. Acho que a maioria dos caras que realmente chegam ou ficam um pouco abaixo dos 10% geralmente já são mais magros geneticamente, então conseguem manter isso com muito mais facilidade. Aí esses caras sugerem que esse é o ponto ideal sustentável, sem perceber que a maioria das pessoas vai ter que ralar muito pra chegar lá. E pra elas, talvez nem valha a pena. Então, a menos que você tenha uma genética muito boa, provavelmente não vai simplesmente acabar com 10% de gordura corporal. É certamente uma meta alcançável, mas para a maioria das pessoas vai ser um desafio e vai exigir uma estrutura alimentar bem séria. Ah, e para as mulheres, a maioria das pesquisas aponta 10% de gordura corporal como o nível mais baixo biologicamente possível. Então, eu não recomendo chegar a esse nível, a menos que seja por um objetivo competitivo de curto prazo, de preferência sob supervisão de um treinador ou profissional de saúde. Mas consegui encontrar alguns exemplos. A J é uma competidora profissional de biquíni e seu exame de densitometria óssea, deixa, apresentou o seguinte resultado. Uau! O que é? Nunca vi nada assim na minha vida. O que é? Isto. 9,9. Mas esse nível de gordura corporal não vem sem efeitos colaterais graves. É uma sensação horrível. É uma sensação muito ruim. Se eu escovar o cabelo, cai muito cabelo. Já faz bastante tempo que não menstruo. Minha última menstruação pode ter sido. Não, eu sei que vai demorar um pouco para recuperá-lo. Gia também é competidora em nível nacional e voltou ainda mais magra, com 9,1% de gordura corporal. Absolutamente impressionante. Mas, novamente, isso é algo de curtíssimo prazo que eu não recomendaria fora de contextos competitivos muito sérios. Há 3 semanas, comecei a notar uma queda significativa nos meus níveis de energia, a ponto de eu me levantar e pensar, olha só. E assim como subir escadas ou simplesmente caminhar. Porque parecia uma tarefa árdua. Sim, e os desejos por comida nesse nível geralmente estão completamente fora de controle. Saímos para comer sushi. Eu penso, como sushi?
e Five Guys, mais batata frita, além de comer o dia inteiro. Seu corpo metaboliza isso tão rápido. Mas quanto mais você come, mais seu corpo quer comida. Então, dados riscos extremos para a saúde de ir além disso. Esse é o nível mais magro que vou mostrar para mulheres. Mas ainda restam 2 níveis para os homens. E o último nível fica bem insano. Beleza, 8% de gordura corporal é o que eu consideraria trincado. Esse é o Luke, ele é um competidor profissional de fisiculturismo natural. Há 2 semanas da competição. E a gordura corporal dele deu 8,4% no Deixa 9,5% no Bia. Nesse nível de definição, você vai ter estriações claras e profundas em quase todos os grupos musculares. Normalmente, o único músculo que não fica totalmente estriado com 8% de gordura corporal são os glúteos. E isso pode parecer incrível, e você realmente fica super definido. Mas se você estiver disposto a fazer os sacrifícios necessários para chegar aqui, ainda vai ter que lidar com alguns efeitos colaterais. Seu nível de testosterona geralmente começa a cair, simplesmente porque seu corpo está mandando todos os sinais para você ir procurar comida. Sem tempo para reprodução, você precisa comer. Sem tempo para dormir, você precisa comer. Você pode ficar pensando em comida o dia todo e a noite toda. Se você pudesse fazer uma refeição livre agora, qual seria? Sushi. Eu não. Até mesmo pensar. Embora possa haver alguns casos excepcionais com predisposição genética que consigam atingir esse nível sem grandes desconfortos, a grande maioria dos homens só conseguirá mantê-lo por um curto período de tempo. A, D, C, D, I, F, G. Você pode começar a recitar isso de trás para frente para mim, começando em Sol? Cara, eu não conseguiria fazer isso nem se quisesse. Mas você sente que tem uma espécie de névoa mental, como se nem sempre conseguisse encontrar as palavras certas e coisas do tipo. Com certeza. Estou correndo em câmera lenta o tempo todo. Até as menores coisas podem me irritar e me deixar muito agitado. Se você quer chegar a 8% de gordura corporal para um ensaio fotográfico ou uma competição, eu realmente acho que existe uma maneira relativamente mais saudável de fazer isso sendo homem. Coma bastante proteína, não faça dietas muito rápidas, priorize alimentos integrais ricos em nutrientes e tente manter a calma. Mas pode ficar complicado depois que a dieta acaba. Isso porque seu corpo está constantemente gritando para você comer mais. Então muitos homens acabam recuperando peso rapidamente, muitas vezes ultrapassando o que tinham antes de começar. Por isso que eu normalmente não recomendo chegar a um dígito de gordura corporal, a menos que você tenha um motivo muito bom para isso e um plano sólido para depois que a dieta acabar. Mas ainda tem mais um nível para chegar. As pessoas não percebem que chegar a 5% é outra história. É um tipo de dieta de outro nível. Pessoalmente, acho que é impossível para a maioria dos homens sem algum tipo de recurso extra. É muito difícil porque isso faz com que a massa muscular aumente, assim, o percentual diminua. Ok, então começamos com 50% e agora chegamos até 5% de gordura corporal. Esse é o Lachlan, e ele está há 3 semanas de uma competição de fisiculturismo clássico. E ele marcou 5,5% no Deixa 3,1% no Bia. 5,5%. Detonado, cara. Eu que disse. Isso é incrível. Este é um nível extremo de magreza, quase perigoso. E, geralmente, isso só faz sentido no contexto da preparação para uma competição de fisiculturismo. Nesse nível, você terá uma separação muscular densa e granulada. E, honestamente, é muito difícil de alcançar sem o auxílio de anabolizantes. Simplesmente porque, à medida que você reduz naturalmente seu percentual de gordura corporal para menos de 6, 7 ou 8%, seu corpo começa a consumir sua massa muscular. Não importa o que você faça, os efeitos colaterais para chegar a esse nível de magreza vão ser pesados. Seu corpo vai te mandar todos os sinais possíveis para, por favor, comer a qualquer hora do dia ou da noite. E isso é interessante, porque a indústria fitness valoriza tanto a magreza. Muita gente acha que quanto mais magro você fica, mais saudável você é. Mas isso não é verdade. O percentual de gordura corporal que tenho agora não é sustentável e tarefas diárias são difíceis. Sair do carro para trabalhar parece que você precisa pensar, tenho que fazer isso. Sabe qual é a ironia? Nós dois passamos pelos mesmos problemas, mas cada um tem objetivos e jornadas diferentes na vida. E é aqui que a coisa fica louca, porque eu realmente acho que esse nível de definição, especialmente combinado com certos suplementos especiais, pode fazer as pessoas agirem de maneiras que elas mesmas não reconhecem mais. Depois de gravar este vídeo, Lasha encontrou o Lee, nosso participante de 9%, na academia e agiu completamente fora de si. Meu estúdio é para posar, não para telefone. Por que não vai embaixo? Você não precisa dos filmes de luta. Vai para outro lugar. Essa sala é para posar. Não é, cara.
Cara, as roupas ficam lá embaixo. Não estou tentando ser magrelo. Claro que não. Tá, então o que eu posso? Você pode falar comigo como um irmão? Você não é meu irmão, cara. Aqui não é pra live. Se você quiser fazer isso, pode fazer lá fora. Você pode fazer isso ali. Preciso luz pra postar. O incidente acabou viralizando nas redes sociais. Para ser sincero,